Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né? A pregação do Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Certo? Vamos lá. Né? Peraí, opa. Fica quietinho aqui, vai, fica quietinho. Isso, show. Perfeito. Tá ok. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, amados. Isto é simples. Morreres e a vossa vida está oculta. A vossa vida E o povo bate palma, né, amados? Que tristeza, hein? Bate palma para a heresia que esse homem está ensinando. está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer que o Cristo que está em mim e em você é Deus. Olha o que ele está falando. O Cristo que está em Deus, que está... Veja bem. Deixa eu botar aqui de novo. Qual que ele leu aqui? Vamos ver aqui, peraí. Vamos voltar aqui de novo. Faço questão de voltar para ver onde ele leu. Para ninguém subiu ao céu, Não. senão aquele que de lá desceu. Pensai nas coisas lá do alto, não nos que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida... Ué, pastor, peraí, mas morreste, eu estou aqui esta noite. Colossenses 3:3. Então vamos lá, em Colossenses de novo. Aí a gente vai voltar aqui, deixa eu botar aqui de novo Colossenses, eu faço questão, tá? Colossenses 3. Vamos nós. Ó, Colossenses, calma, não desce não. 3, de 1 a 3, tá? A gente vai ouvir o que ele vai falar. E aí a gente vai voltar de novo, tá certo? Então vamos lá. E o Espírito vai guiando a gente a toda a verdade, né? Então vamos lá. Vamos botar aqui, quando ele falar o que ele vai falar, a gente vai ler de novo, veja. Você morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para o diabo, morreu para o inferno, morreu para o que tinha que morrer. Quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo ressuscitou, você foi ressuscitado. Quando Cristo foi batizado, você foi batizado. Quando Cristo saiu do batismo, você saiu do batismo com Cristo. Isto é simples. Morreres e a vossa vida está oculta. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer que o Cristo que está em mim e em você é Deus. Olha, ele disse juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer que o Cristo que está em mim e você é Deus, né? Então, aqui a gente vai ler de novo. Veja, vocês foram ressuscitados com Yahushua. Portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Yahushua está sentado ao lado direito de Yahweh. Então, vocês estão vendo que ele está falando que Yahushua, que é um, está sentado do lado direito de Yahweh, que é o outro, que é o Espírito. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Yahushua, tá? Quem está unido com Yahweh? Quem está unido com Yahweh e Yahushua? Então, nossa vida está escondida com Yahushua e Yahushua está unido com Yahweh. Tá? Aqui, ó, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Yahushua em Yahweh. Por quê? Porque Yahushua está em Yahweh e Yahweh está em Yahushua. Tá certo? Não é que Yahushua é Yahweh, mas ele está em Yahweh, veja. E a vida de vocês está escondida com Yahushua, que está unido com Yahweh. E Yahushua está unido com Yahweh, no mesmo entendimento, no mesmo espírito. É isso que diz o texto. Então vamos aqui continuar o que ele está falando. Depois, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Veja bem, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem.
João 3,13. Vocês vejam que ele está dando um monte de versículos isolados para poder dar a tese dele. João 3. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Veja bem, ninguém jamais subiu ao céu, tá? Que é o lugar inacessível que a gente leu, inacessível onde Yahweh habita. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem veio do céu? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Yahushua. Tá certo? Yahushua. João 3, vamos ler aqui João 3,13 para ver como é que estão nessas versões. Eu faço questão de ler tudo. 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Quem é que desceu? O Filho do Homem, que é Yahushua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui, ó, que está no céu, né? Mas se bem que o Filho do Homem está no céu, Yahushua está no céu. Aqui eles botaram aqui, né? Os outros só tá desse jeito mesmo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, né? Que está no céu, aqui já está. Mas o Filho do Homem está no céu, né? Mas só que aqui veja bem, o correto é esse aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Por que o correto é esse aqui, amados? Porque aqui, Yahushua, ele estava falando. E Yahushua aqui, vamos ver? Havia um fariseu chamado Nicodemos com autoridade entre os judeus. Ele veio a Yahushua. Aqui Yahushua estava vivo. Então aqui, ó. Disse Yahushua, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele disse para quem? Para Nicodemos. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Aqui Yahushua falando para quem? Para Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, era líder religioso. Aí ele disse para Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então vocês vejam que esse que está aqui, que está aqui entre o colchete, que está no céu, foi acrescentado. Por quê? Porque Yahushua, ele não estava no céu. O entendimento dele estava no Espírito, que ele estava cheio do Pai. Ele é cheio do Pai. Mas ele, quando ele falou que ele estava em vida, ele estava falando para Nicodemos, ele ainda não tinha sido sacrificado. Tanto é verdade que vamos ver aqui no Codex Sinai como é que está esse versículo. Vamos ver aqui. Mateus, né? Não, João. João 3,16. Ai, tomara que dê para traduzir. Show. Beleza. 16. Vamos ver aqui. 16. Tomara que dê para traduzir. Porque eu quero que as pessoas vejam. Ah, tá traduzido, ó. João 3,16, olha. Vamos ver como é que tá aqui. Aí eu expliquei para vocês que aqui é em grego, tá certo, amados? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, aqui começa, olha só. Aqui começa o capítulo 1, ó. 3:1, capítulo 3, versículo 1. Aí aqui 2, né? E vai indo, ó.
6. Aí aqui vai, ó, verso 3, versículo 16. Então, vocês vejam, né, que é assim, ó, 3, ó, sobe. Ué. Ó, cadê o 16 aqui? Bom, vamos ver. Mas vamos ver aqui embaixo, para ver como é que tá. Ó, 3, 1, tá vendo? Ali tá no 3, vamos ver. Opa, sobe. Ó, porque e alma o mundo de tal maneira... Ah, não, peraí, João. Peraí, gente. João 3,13. Ah, João 3,13. João 3,13, gente. Falei João 3,16. Cadê você, Codex Sinéticos? Vamos lá, João 3,13. Vamos ver aqui, como é que tá aqui. E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Aqui está, que está nos céus. Certo? Só que esse aqui também, é isso que a gente tem que ver, porque esse aqui foi acrescentado. Isso aqui foi acrescentado, pode ter certeza, amados, porque olha só, que tá, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ele desceu do céu, ele subiu, mas ele subiu, quando ele ressuscitou, ele voltou, ele subiu e está à direita do Pai. Tá certo? É assim que a gente tem que pensar. Então veja bem, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Porque aqui ele estava falando para Nicodemos, ele não tinha sido ainda sacrificado. Então ele estava nessa vida temporal. Tá? Então isso aqui, ó, que está no céu, olha, vocês podem ver entre o colchete, quando está entre o colchete, é que foi acrescentado na Bíblia. Pode ter certeza. Começou uma coisa? Vamos botar aqui, o que significa os colchetes nos versículos bíblicos? Vamos ver aqui. Fica. Os versículos que estão em colchete. Oh, meu pai. Estão em colchetes na Bíblia. Vamos ver. Vamos ver aqui. Você tem, mas com certeza são palavras, né? São acrescentado. Colchete. Algumas raras e antigas Bíblias usavam de maneira lícita para indicar o que está entre o colchete. Não está explicitamente escrito no original, apenas está implícito no original. Todo grego entenderia o que está implícito sem precisar ser escrito. Por exemplo, em grego, somente está explicitamente escrito o equivalente a João 4,11. Diz-lhe a mulher: ó Senhor, nada com que tirar tu tens, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água vivendo? Tá? Mas pode ter certeza, amados. Tá? Pode ter certeza que esses colchetes são acrescentados. Tá? São acrescentados por quê? Porque, na verdade, João 3, a gente está vendo aqui, ó, que a Ruxa estava falando para o Nicodemos. Ele estava vivo aqui, não tinha sido sacrificado. Então, ele estava em espírito no Pai, porque ele estava cheio do Pai. Então, o Pai estava nele e ele estava no Pai. Certo? Só que, e a Ruxa estava aqui entre nós. Então, o correto é esse aqui mesmo, ó. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Tá certo? Então, vamos aqui continuar Então, só a gente pensar dessa forma. Entendeu? Porque Yahushua não tinha sido sacrificado ainda. Depois ele subiu ao céu. Ele está falando dele, ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E Yahushua desceu do céu, tá certo? E Yahushua desceu do céu como? Quando ele veio,
né? Yahushua gerou Yahushua no ventre de Maria, pelo Espírito, porque o pai Yahweh gerou Yahushua no ventre de Maria pelo Espírito, porque ele é o próprio Espírito. Então ele gerou Yahushua. E Yahushua ele desceu do céu quando ele veio ser gerado no ventre de Maria. Tá certo? Então, aqui é o correto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aqui já foi acrescentado. Tá? Porque agora ele está no céu, que ele está à direita do Pai. Mas aqui, quando ele está falando com Nicodemos, ele não estava no céu. Ele estava, né, o corpo dele estava aqui, ele não tinha sido sacrificado, mas o espírito dele, o entendimento dele, estava no reino do Pai. Tá certo? Porque ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Então, ele estava aqui nessa vida temporal, mas o entendimento dele não estava no físico, estava no espírito. Tá? É isso que a gente tem que entender. Então, vamos continuar aqui para ver o que ele vai falar. A saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, ninguém subiu se primeiro não tivesse descido. Quem é que estava lá em cima? Jesus. Ele desceu, se fez carne e voltou, porque o lugar dele é o trono. João 6. Sim. E Yahushua, ele estava no céu, porque ele estava com o pai dele, correto? E ele desceu, tá certo? Ele desceu. Só que esse que está no céu, como eu estou explicando para vocês, ele foi acrescentado. Por quê? Porque quando Yahushua estava falando isso para Nicodemos, ele não tinha sido sacrificado ainda. Ele voltou ao céu no corpo glorificado, tá certo? Quando ele ressuscitou, ele recebeu o corpo glorificado que o Pai deu a ele, o corpo glorificado, e ele ficou aqui ainda um tempo, explicando para os discípulos, falando das coisas do Espírito para os discípulos, e aí ele disse que enviaria o Consolador, tá certo? E ele enviou quando ele foi para o céu. O Espírito veio sobre nós, né? Então, o que acontece? Ele subiu ao céu, está à direita do Pai hoje. Mas Yahushua não é Deus. Ele está à direita de Yahweh, que é Deus. É simples. 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Sim, João 6,62. Vamos lá. João 6,62. Exatamente, porque aqui ele está explicando que ele estava no céu e ele desceu, tá certo? E ele desceu, como que ele desceu? Olha, sabendo que em seu íntimo, vamos ler aqui 61, sabendo que em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviam, Yahushua lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, aqui, o que Yahushua está falando aqui? Que ele iria subir de novo, tá? O que acontecerá se vocês virem, e os discípulos viram, né? O Filho do Homem subir, que ele subiu para onde estava antes, porque ele estava, antes dele vir a esse mundo, né, nessa forma física, nesse corpo temporal, ele estava com Yahweh, né? Ele estava com Yahweh. E ele desceu, depois ele subiu novamente, quando ele morreu e ressuscitou, ele subiu novamente. É claro isso na Escritura. O Espírito da vida, a carne não produz nada, porque se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Então, vocês veem que Yahushua está falando tudo no espírito. Ele não falava nada no físico. Ele, quando dava exemplo do físico, era para as pessoas entenderem no espírito. Tá certo? Isso é claro na Escritura. Então, vamos aqui continuar para ver o que o Miguel Ângelo vai falar. Ele está subindo para o lugar onde ele primeiro estava. Ele estava lá, desceu e depois subiu. Quer dizer que o Deus, na manifestação da criação, que é chamado a manifestação do Pai, era o próprio Cristo, porque depois ele se fez carne. Ele, o Logos, se fez carne. Ele está falando que... eu vou falar como ele está falando, que Jesus ele se fez carne, e ele, Deus, Jesus, se fez carne.
né? E aí ele, que é o próprio Deus, se fez carne, mas não é isso que está na escritura. Vamos procurar aqui de novo, gente, eu sou muito chata. Eu descobri. Vocês podem colocar nos comentários se vocês quiserem. Pode dar nota da minha chatice de 1 a 10, porque eu descobri que eu sou a pessoa mais chata do mundo. Porque, olha... Ai, ai. Olha, eu tô aqui, passa. Vamos ver o que ele falou de novo? Ai, habitou entre nós. Peraí, vamos ver aqui o que ele falou de novo, porque eu até me desconcentrei aqui. Vamos ver. Peraí. Se fez carne e voltou, porque o lugar dele é o trono. João 6,62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele está subindo para o lugar onde ele primeiro estava. Ele estava lá, desceu e depois subiu. Quer dizer que o Deus, na manifestação da criação, que é chamado a manifestação do Pai, era o próprio Cristo, porque depois ele se fez carne. Ele, o Logo, se fez carne. Então vamos nós. Vamos procurar aqui de novo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Carne e habitou entre nós. Bíblia. Vamos ver. João 1, do 1 ao 14. Vamos lá, João 1. Vamos ler. No princípio, era aquele que é a palavra. Eu faço questão, gente. A gente leu isso aqui, mas eu faço questão de repetir. Porque vocês estão vendo que ele está falando que Jesus, ele se fez carne, ele, o Deus, que ele está falando que Jesus é Deus, ele fez carne. Então, vamos ver aqui como está na Escritura. No princípio, era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Yahushua. Ele estava com Yahweh. Quem estava com Yahweh? A palavra que é Yahushua. Estava com Yahweh. E era Yahweh. Ele, a palavra que é Yahushua, era Yahweh no entendimento. Porque ele tinha o mesmo entendimento do Pai. Então, aqui quando está falando de Yahweh, é porque os dois tinham o mesmo entendimento. Os dois são um só. No entendimento, o Pai e o Filho são um. Como ele mesmo disse, meu Pai e eu somos um. Ele disse isso bem claro. Ele não disse assim, eu sou o Pai. Não, meu Pai e eu, ou seja, o Pai é um, ele é outro. Mas meu Pai e eu somos um. No entendimento, certo? Ela estava com Yahweh no princípio. Ela quem? A palavra, que é Yahushua. Estava com Yahweh no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Da palavra que estava com Yahweh no princípio. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por quê? Porque Yahushua é a palavra. Nele estava a vida. Nele quem? Em Yahushua. E esta era a luz dos homens. Então a vida e a luz dos homens. Ele é a luz do mundo. A luz brilha nas trevas. Quem é a luz? Yahushua, que é a luz do mundo. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Yahweh, chamado João. Então João foi um homem que era primo de Yahushua e que foi enviado por Yahweh. Ele veio como testemunha. Ele quem? João. Veio testemunha. Para testificar acerca da luz. Acerca de quem? De Yahushua, que é a luz. A fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Por meio de quem? Da luz, que é Yahushua. Todos os homens crescem. Ele próprio não era luz. Está falando de quem que não era luz? João. João não era luz, porque a luz é Yahushua. Mas veio como testemunha da luz, que é Yahushua. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Que é a luz? Yahushua, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é a palavra? Yahushua. E o mundo foi feito por intermédio dele. Por intermédio de quem? Da palavra, que é Yahushua. Mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Contudo, aos que o receberam quem? Yahushua. Aos que creram em seu nome, em nome de quem? De Yahushua, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Yahweh, os quais não nasceram por descendência natural,
nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de algum homem, mas nasceram de arma. Ou seja, do que não nasceu da descendência natural, do físico, nem pela vontade da carne, do físico, ou da religião. Do físico aqui está falando, é nós físico, nesse corpo físico, e nessa visão carnal, mas nasceram de arma, do espírito. Aquele que é a palavra, veja, aquele que é a palavra, Yahushua, tornou-se carne e viveu entre nós. Quem tornou carne e viveu entre nós? A palavra que é Yahushua. Vimos a sua glória. A glória de quem? A glória como do unigênito vindo do Pai. Vimos a sua glória, tá certo? Ó, veja bem, aquele que é a palavra, que é Yahushua, tornou-se carne e viveu entre nós, certo? Vimos a sua glória. A glória de quem? A glória de Yahushua, que é a palavra. Glória como do unigênito vindo do Pai. Veja, unigênito vindo do Pai, ou seja, Yahushua veio do Pai. Que eles viram a glória de Yahushua, porque a glória do Pai ninguém pode ver. Mas eles viram a glória de Yahushua, ou seja, está explicando glória como do unigênito, que é a glória do Filho unigênito, vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade, ou seja, cheio do Espírito de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Está falando de quem? De Yahushua. Agora vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui. Vamos ver. Ele estava lá e desceu. E depois voltou. Pastor, e como é que ele deixou a sua manifestação agora? Ele deixou a manifestação agora como? Através do Espírito Santo. Porque Paulo diz, o Espírito é o Senhor. E onde agora o Espírito Santo habita? No nosso corpo. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha aqui, gente. Isso aqui é coisa de ocultismo, tá? Aqui, ó, pirâmide, ó, círculo. Isso aqui é pesquisa sobre círculo. No ocultismo, na maçonaria. Então vocês vejam bem. Aí ele está dizendo que o Espírito habita em nós, no nosso corpo. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Habita no nosso corpo. Não. O Espírito habita no nosso entendimento, que está na alma. E nós alma, que nós somos alma, nós habitamos num corpo. Tá certo? Mas o Espírito, ele habita no nosso entendimento. Tá certo? Ele aqui disse que o Espírito habita no corpo, não. Ele habita no entendimento. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Agora, vocês vejam. Só para repetir. Ele está dizendo que o Espírito habita, né, no corpo. Que nós somos o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo do Espírito, Miguel Ângelo, eu pergunto para você, o que esse povo está fazendo aí te ouvindo? Se eles são o templo do Espírito. Porque quem é o templo do Espírito não vai mais a um templo, passa a ser o templo. Então vamos continuar. Então, veja aqui. Viram ali em cima, amados? Outro símbolo, outro círculo, olha. E onde agora o Espírito Santo habita? No nosso corpo. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha, tá vendo outro círculo aqui, ó, pirâmide, ó. Pesquise sobre isso, amados. Então, ele se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho e no dia de Pentecostes do Espírito Santo. O Deus que estava no trono se fez carne. Aqui embaixo cumpriu a sua missão. Filipe se questionou. Ele disse, puxa, mas nós queremos é Jeová. Nós queremos saber quem é o Pai. Quem era aquela manifestação do Antigo Testamento. E Jesus disse, olha, Jeová, as diversas manifestações de Jeová sou eu. Sabe o que fizeram com ele? Ele disse isso? Como é que é?
Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Primeiro, vamos ler aqui de novo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vocês estão vendo que está falando de Yahushua, que Yahushua, que é a palavra, tornou carne e viveu entre nós. Então ele está dizendo que Deus se tornou carne e habitou entre nós. Mas está falando de Yahushua. Agora é que ele está dizendo aqui que Jesus disse, né? Que ele se manifestou de várias maneiras. Não é verdade? Vamos ver aqui, repetir aqui de novo para ver o que ele disse. Vamos ver. Vamos voltar. Se fez carne, aqui embaixo cumpriu a sua missão. Filipe se questionou, ele disse, puxa. Então vocês vejam que ele disse que no Antigo Testamento ele era o pai, né? Vamos voltar aqui de novo, gente, sou muito chata. Vamos lá. Quer dizer que o Deus, na manifestação da criação, que é chamado a manifestação do Pai, era o próprio Cristo, porque depois ele se fez carne. Ele, o Logos, se fez... Então veja bem, você veja que ele disse que na criação, né, ele era o próprio Cristo. Mas só que a gente lê na Escritura, o Pai falando, Yahweh falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando de dois, pelo menos, né? Do Pai e do Filho. Por quê? Porque está falando no plural. Tá certo? Então, vocês vejam bem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos pesquisar. Vocês vejam, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos ver onde é que está escrito. Eu sei que é em Gênesis 3 alguma coisa. Não. Vou só mostrar assim, tá, amados? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Tá certo? Então aqui tá, façamos o homem a nossa imagem. Então, vocês vejam que façamos o homem, por quê? Porque o pai falou para o filho, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá certo? Então, ou seja, façamos o homem a nossa imagem, por quê? Porque o homem ele tem o sopro, que é o espírito do pai, que o pai é espírito, e ele dá o sopro, que quando o nosso corpo morre, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Yahweh. E nós somos alma, que Yahushua é alma. E nós somos alma, por isso que Yahweh falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, o espírito, que é o fôlego de vida, que nós temos, que é de Yahweh, e a alma, que é Yahushua. E nós somos como Yahushua, nós temos alma, nós somos alma. Tá certo? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui o que ele vai falar aqui de novo para a gente pesquisar. Carne. Ele estava lá e desceu. E depois voltou. Então vocês vejam que está dizendo que a palavra que se fez carne habitou entre nós, que é a palavra Yahushua. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o Miguel Anjo está falando que Jesus é Deus e que ele, Deus, habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Na Escritura está que Yahushua, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então vocês estão vendo que não bate. Vamos nós. Pastor, e como é que ele deixou... Amados, desculpa. Deixa eu aqui dar uma pausa aqui, amados. Me perdoe. Agora que eu vi que já passou 33 minutos, então, amados, por favor, dê o like e se inscreva no canal, quem não é inscrito, acione o sininho, tá certo, amados? Eu estava aqui empolgada e esqueci de ver a hora, né? E se inscreva no canal, por favor, amados, compartilhe o vídeo, tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.